porque pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. O Senhor é maravilhoso. Ele pode e quer salvar todo aquele que se achega a Ele. Claro, o que não se achega, Ele quer salvar também. Mas Ele só pode salvar quem pede, não é? Só quem pede, só quem quer. No reino do céu não entra quem merece, só entra quem precisa e que vai a Cristo. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, e nós queremos saudar você com um abraço fraternal, que Deus possa abençoar ricamente o seu Natal. Nós estamos vivendo aí momentos de alegria, de satisfação, mas não deixe de colocar no centro aquele que precisa estar no centro neste Natal. Está aí, Jesus de Nazaré. O menino que nasceu em Belém, mas era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nasceu envolto em panos numa estrebaria porque não havia lugar em Belém para ele. Oxalá que haja um lugar para Jesus em nosso coração hoje. Pense nisso. É muito importante falar para os filhos na hora da refeição o que é que significa o Natal. Não foi no dia 25, como já falei, foi talvez longe disso, mas não há problema nenhum celebrarmos o nascimento dele, não há problema nenhum. Nós não estamos adorando um Deus aqui, estamos só nos lembrando do nascimento de Cristo. Papai Noel, árvore de Natal, tudo é secundário. Jesus é o principal. Então, nós queremos dar um abraço muito forte na sua família. Estou aqui em casa, lhe mandando esse abraço forte de Natal. Jesus nasceu, pode nascer no seu coração agora. Obrigado você que nos acompanha no NT Play. Tem vários conteúdos ali diferentes também. E você que está conosco no YouTube. O nosso canal no YouTube é Reavivados por Sua Palavra NT. Este é o nosso canal. Então é oficial esse canal, não é? Há outros também, mas o oficial da Novo Tempo é esse. Quero convidar você para se inscrever lá no canal. É bem simples, Reavivados por Sua Palavra NT. Está aqui, aparece aqui, você acompanha e você se inscrevendo ali, você clica no sininho e recebe as novidades. Dê o seu like também ali. E outra coisa, copie o caminho lá, o site, não é? Copie e compartilhe com seus amigos o programa do dia. Não é? Pode mandar para alguém, o salmo tal para você que está triste, tá lá, tem salmos. Nós já gravamos de Lucas 22 até aqui. Agora é o capítulo 3 de Ezequiel. Então, vá lá, participe conosco, vai ser um prazer muito grande. Eu quero mandar um abraço aqui, bem carinhoso, para o Jorge Lima, de Salvador. Olha aí que bacana. Deus abençoe você ricamente, meu querido. Esteja sempre com a gente, aí vai ser muito bom. Nós estamos aqui para dar uma olhadinha no capítulo 2, que foi o chamado que Deus fez para Ezequiel. Então, depois de ver toda aquela glória de Deus, ele se coloca em pé e o Senhor diz assim: Filho do homem, aliás, ele não se coloca em pé, ele está caído, né? Tanta coisa, e o convite de Deus: põe-te em pé e ouve o que eu vou dizer. Depois diz assim: vai e fala o que eu te disse. Aí, o capítulo 2, verso 6 em diante, né? 6 até o 7, não temas. Esse povo tem a cara feia, não temas. Esse povo vai ter palavras duras com respeito a você, não temas. Fica tranquilo, continue pregando. Esse povo é rebelde mesmo que eles aceitem ou não aceitem, vá pregando ali. E por último, aqui no capítulo 2, pegando um pedacinho do capítulo 3 até o verso 3, ele diz assim: recebe a palavra dentro de ti. E aqui vem esta ilustração: come a palavra. E ele disse: eu comi e tinha gosto de mel. Coloca a palavra no coração para não pecar contra Deus. Isso é muito importante. Agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos com o capítulo 3, que é o capítulo de hoje. Mas a pergunta, não é? Qual é o seu chamado? Você já foi chamado? Você aceitou o chamado de Deus? Então aceite o chamado. Ajude o Senhor a espalhar o Evangelho para todos os cantos. A gente volta já já.
Ok, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nós queremos mandar um abraço especial para os Anjos da Esperança. Que trabalho bonito vocês fazem, os anjos e os anjinhos da esperança, a manutenção deste maravilhoso ministério da Rede Novo Tempo. TV, rádio, mídias sociais, cursos bíblicos em português e espanhol para todo mundo. Maravilhoso isso. Aqui temos um telefone para que você possa ligar e se tornar também um anjo da esperança. Tá bem? Queremos lhe dar um presente, hoje é Natal, né? Presente do Novo Tempo, que é o DVD que o pastor Gilson Brito preparou com muito carinho, com 15 temas tirados das cartas de Paulo. Paulo, o mensageiro da cruz. Vale a pena só escrever para este WhatsApp que está aqui e você vai receber gratuitamente, tá bom? É colocar o endereço, né? Pode dar para alguém também, pode dar esse presente maravilhoso para alguém, um amigo seu, alguém que você ame bastante. Agora a gente vai para o capítulo 3, um capítulo muito interessante. É uma sequência, né, da conversa com o profeta. Primeiro ele vê a glória de Deus, estonteante, né? Parece que está num carro de fogo, aquelas rodas se movimentando, o Senhor no seu trono fala, aquela voz forte, os querubins ali do lado que sempre acompanham, né? Como fazendo parte dessa carruagem. Então, muito bonito, dê uma olhadinha no capítulo 1, se você quiser ter mais informações, tem até umas ilustrações lá. No capítulo 2, então, ele é questão de aceitar o dever do Senhor. O Senhor tem um propósito para a vida de cada um. E o 3, a partir do 3:4, né? O 3:3 fica aí junto com recebe a palavra e come, né? Coloca a palavra dentro de você. Não apenas leia, mas que ela faça parte de você. Ler é uma coisa, a Bíblia não é um livro para ser lido, é um livro para ser degustado, não é? Um livro para ser comido, não é na essência figurativa aqui, mas é para se alimentar. E a partir do 3:4 a gente vê um terceiro bloco, dentro deste primeiro bloco que nós vimos aqui, que é o de sacerdote a profeta. Ele era sacerdote, trabalhava como sacerdote, mas ser profeta é muito mais difícil que sacerdote. Então ele declara a palavra de Deus, ou deveria declarar a palavra de Deus. Nós vamos ver aqui a respeito do mensageiro, o sofredor, você vai sofrer bastante, e depois também o atalaia, né, o que significava ser um atalaia, e o sinal. Que sinal o Senhor daria? Veio da mão do Senhor um sinal sobre ele. E aí a gente encerra o capítulo 3 e esse bloco de sacerdote a profeta. Aqui no capítulo 3, né, verso 4, nós encontramos primeiro um mensageiro. Disse, olha o filho do homem de novo, disse filho do homem, vai atrás, entra, não é, na casa de Israel e dize-lhes estas palavras, ao mensageiro, porque tu não és enviado a um povo estranho ou de estranho falar, mas é enviado para um povo de língua que você conhece. Você não é enviado a um povo de língua difícil, né? Outros povos, outros reinos, mas a casa de Israel, você vai falar lá o hebraico, eles vão entender o hebraico sem problema nenhum. Nem a muitos povos de estranho falar, nem de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Você vai entender o que eles falam e eles vão entender o que você fala também. Se eu aos tais te enviasse, aqueles que a gente não entende a palavra e que eles não entendem a nossa palavra, se eu tivesse enviado vocês para estes grupos, né, de povos que não entendem o hebraico, olha só, certamente te dariam ouvidos. Mas esse povo não está te dando ouvidos. Não vai lhe dar ouvidos. Então, é uma tarefa bem complicada. Deus diz assim, você vai, fala, mas eles não vão te ouvir. E não importa se ouçam ou não, você fala. O importante é falar. Todos precisam ser avisados. Fale. Fale. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer, a casa, né? Singular, não me quer dar ouvidos a mim. Quem é o problema? O problema sou eu.
É como Deus já disse a Jeremias: Jeremias, eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Isaías, eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. A mim que eles não querem. Então eu falo através de vocês, vocês acabam apanhando também, né? Fazendo parte disso. Mas eles não querem a mim. Olha que coisa triste. Não quero o Senhor. Eu quero que os profetas falam em nome do Senhor coisas boas. Vocês vão sair daí, Babilônia vai perder. Não. Deus, inclusive, deu uma visão para Daniel, para saber o que o rei tinha sonhado. Isso foi antes disso. Para a história das nações, há um período. Não vai ser assim. Babilônia vai reinar bastante. E o povo de Israel ficou sempre vassalo de todos estes povos. Babilônia, Medo-Pérsia, a Média e a Pérsia, a Grécia, Roma. Sempre estava debaixo. Não se sobressaiu mais. Triste isso. Por quê? Porque não ouviam a Deus. Não ouviam ao Senhor. Não ouviam ao Senhor. Então o problema sou eu. E mais uma coisa que interessante. Ele diz assim, esse povo, Israel, é de fronte obstinada. E de coração duro. E dura de coração. É muito triste a gente encontrar uma pessoa dura de coração. A gente quer falar, quer orientar, né? A pessoa não quer perdoar. Não quer caminhar, não quer fazer, não quer ajudar, não quer. Muito triste isso, muito triste. Então, agora vem, na sequência, não é? O sofredor. A mesma coisa que ele disse, não temas, não se assuste com eles, porque são rebeldes, não é? Mete no coração todas as minhas palavras, você, filho do homem. Mete no teu coração todas as minhas palavras. Aqui começa o sofredor, né? Esse segundo bloco, até o verso 15, do 10 ao 15. Mete no coração todas as minhas palavras, que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Vai aos do cativeiro. Ele foi difícil, hein? E diga, assim diz o Senhor. Era um trabalho difícil. Trabalho de ir para lá e falar o que eles não queriam ouvir, que eles não gostariam de ouvir, mas vai. Ele disse, levantou-me o Espírito e ouvi por trás de mim uma grande voz de estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia, bendita seja a glória do Senhor. Qual foi o grande assunto do primeiro capítulo? A glória do Senhor. Ele viu a glória do Senhor. Se você não acompanhou o primeiro, dá uma olhadinha lá no primeiro. Vale a pena você assistir o primeiro. Tem até umas ilustrações lá que dão uma pálida ideia do que o profeta pode ter visto. Ele viu a glória do Senhor. E o livro vai falar sobre a glória do Senhor. Assim, povo de Judá, é o seguinte, Babilônia venceu porque Deus quis, não porque ele era fraco. Os deuses de Babilônia não venceram o Deus Jeová. Nada disso. Então era essa a mensagem que ele precisava dar. E ele começa a dizer assim, a glória. Bendita seja a glória do Senhor. Esta voz dizia. E o que ele tinha que falar? Ele tinha que falar sobre isso. Ouviu tatalar das asas dos seres viventes, novamente aqueles seres viventes que ele viu no capítulo 1. O barulho das rodas, juntamente com eles, e o sonido de um grande estrondo. Glória do Senhor. Então, o Senhor não vem para... Não é assim, ele chega chegando aqui, porque eles precisavam disso. Ele seria o condutor dessas orientações. Então, o Espírito me levantou e me levou. Vê toda hora que ele me levantou, me levou, o Espírito. Seja sempre conduzido pelo Espírito Santo. Seja sempre, permita essa condução do Espírito Santo na sua vida. E vou dizer uma coisa para você. Quando a gente não tem a condução do Espírito Santo em nossa vida, sabe quem vai conduzir a gente? A gente mesmo. E sabe quem é capaz de estar por trás disso? O outro lá. É verdade. Então, ter a condução do Espírito é uma garantia. E onde estão as palavras do Espírito? Estão aqui, na Bíblia. Deixa eu levantar minha Bíblia aqui, está aqui minha Bíblia. É aqui, nesse livro sagrado. Aqui estão as palavras do Senhor. Então, ele disse, olha, um estrondo maravilhoso,
não é? Então o Espírito me levantou, eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Eu me sentia pequeno, eu me sentia impotente, mas a mão do Senhor estava sobre mim. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito me levantou, me levou, a mão de Deus estava sobre mim. Era difícil, mas a mão de Deus era forte sobre mim. Tem uma tarefa difícil para fazer? A mão de Deus vai estar sobre você. A mão de Deus vai lhe acompanhar. É bonito isso daqui, não é bonito? Aí então fui a Tel Abibe, que ficava no rio, junto ao rio Quebar, onde ele teve aquela visão, e ele passou a morar lá e sentou-se e ficou 7 dias, atônito no meio deles. O profeta foi morar entre eles. Isso é uma outra coisa linda, porque Jesus, o profeta, veio morar entre nós. Emmanuel é Deus conosco. Uma das grandes e lindas lições de Jesus Cristo. Não dá para entender esse povo se eu não morar entre eles. Eu vou dar a minha vida por eles. E o profeta não vai ter êxito se ele ficar no seu gabinete e não estiver entre o povo, visitando o povo, amando o povo, chorando com o povo. É assim, igreja é isso. Igreja é exatamente isso. Aí vem o Atalaia. Terminou os 7 dias, veio a palavra do Senhor sobre ele. Terminados os 7 dias. A garganta já está dando um sinal aqui. Da minha boca ouvirás a palavra e as enviarás da minha parte. Não é sua palavra. Não é sua. Uma tarefa dura. Quando eu disser, agora vem, olha, do 18 ao 21, marque esse texto. Porque é a nossa função como profetas no meio do povo. É isso que nós precisamos fazer. Ele vai dividir 2 grupos, perversos e justos. Então, aparece a descrição, depois, mas se avisares, se você não avisar, vai acontecer isso. Se você avisar, então vai ser uma coisa boa. Então ele diz assim, quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares. Então, a tarefa do profeta, ela é muito séria. A tarefa do profeta é dizer a palavra de Deus. E às vezes ele tem que dizer assim, faça isso, senão você vai morrer. É o que nós temos que falar. Não siga Satanás, porque ele vai morrer e você vai morrer junto. Não é para pôr medo nas pessoas, de jeito nenhum. Mas a grande situação é essa. Satanás vai morrer. Por que você tem que morrer também? Não precisa. Vá para outra fila. Vá para a fila do Senhor Jesus. Ande com Ele. É vida. Ele quer dar vida, diferente deste inimigo vencido que é a morte. Tem a morte diante de si. E diz assim, olha, o perverso, quando disser, fala. Porque se você não falar e nada disseres, verso 18, para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requerirei. Em outras palavras, Deus vai perguntar assim, mas você não falou para ele? E qual é a tônica do nosso século, da nossa era? Cada um se vira, cada um tem a sua verdade. Por que eu vou falar para o outro sobre isso? Por que eu vou dizer assim, amigo, não chegue cedo em casa, não saia com mulheres de fora, você tem sua família. É duro dizer isso, é duro, só quem ama pode fazer isso, só quem ama e deve fazer isso. Se você não disser para o ímpio, olha, você está errado, então Deus vai querer. Mas se avisares o perverso e ele não se converter de sua maldade, do caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade. Ambas as situações vão fazê-lo morrer na iniquidade, mas tu salvarás a tua alma. Quer dizer, você está em paz. E do mesmo jeito, ele fala para o justo, também quando o justo se desviar, então o perverso se desvia, agora o justo se desviar da sua justiça, fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado morrerá, nas suas justiças que praticara não serão lembradas. Olha só, se morreu no pecado. Ele foi justo no passado,
deixou tudo e morreu no pecado, morreu longe de Cristo. E as suas justiças que praticara, e as suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Quer dizer, olha, você tem que avisar o justo e o ímpio também. No entanto, é igualzinho, a estrutura é igual do 18, 19, o 20 e 21. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvarás a tua alma. Você é um atalaia. Fale. Rogue ao povo. Insista com o povo. E aí no final, o sinal. A mão do Senhor veio sobre mim, olha de novo, né? A mão do Senhor, o Espírito do Senhor. Quem aceita o chamado de Deus, anda debaixo do Espírito, anda debaixo da mão do Senhor. O Senhor conduz a vida. E diz assim, a mão do Senhor, levanta-te e sai para o vale onde falarei contigo. É Quedar, ele volta para Quedar, Quebar, aliás, né? Quebar. Então a glória do Senhor estava ali, olha a glória, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar. Então a glória do Senhor está aí, ele vai falar sobre a glória do Senhor. A glória do Senhor é a mais importante aqui. Aí caí com o rosto em terra, então o Espírito me pôs em pé. Olha, não é fácil ficar diante do Senhor. Vai, encerra-te dentro da tua casa, fica lá preso por cordas, fica lá o tempo, até que sua língua se pegue. Você vai ficar calado até que sua língua se pegue. Uma expressão, né? Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Não tem problema se não ouvirem, mas fale. Então você fica aí, fica na sua casa até eu disser alguma coisa para você. Quando você não tem o que dizer, não fale. Isso aqui é um bom conselho para nós, né? Quando você não tem o que dizer, fique quieto. O calado passa por sábio. Quando você não tem o que dizer, não vai acrescentar nada, não fale. Fique quieto. E aqui está dizendo o profeta, fique quieto, não fale, não fale. Que mensagem você acha que Deus tem para as pessoas que vivem aí perto de você? Qual mensagem? Qual o seu papel? Falar a todos ou somente aqueles que se aproximam de você? Duas perguntas que eu queria deixar com você. Duas perguntas importantes. Que mensagem você acha que as pessoas que estão ao seu redor precisam? Você deve pregar só aos que te buscam, os que lhe buscam, ou a todos? Tenha um Feliz Natal, que Deus te abençoe, o verdadeiro sentido do Natal esteja com você. Vamos orar. Pai querido, derrama sobre nós as bênçãos de Jesus Cristo nascendo em nosso coração mais uma vez. Abençoa, Senhor, para que possamos ter o que falar vindo de Ti. Sabiamente falemos as Tuas palavras. Dá esta bênção poderosa sobre todos nós, esta mão poderosa, debaixo do Espírito, essa experiência que nós queremos viver. Abençoa o nosso lar, nossa vida, por Jesus. Amém. Você fica com a música e eu volto amanhã com o próximo capítulo. Até lá. Meu Senhor, eu sei, já está tarde, ainda assim eu insisto. Deixa-me olhar em teus olhos e me perceber pecador. Como eu quero ouvir tua voz, fala ao meu coração. Tua graça me alcançar, libertar-me com teu perdão. Que eu seja tua casa, lugar santo onde estás. Que eu seja tua morada, um lugar pra te
viva sempre assim, tendo teu querer em mim. Meu Senhor, meu Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Enche esse lugar com a tua presença e tua bondade.